Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Estamos felizes de estarmos aqui para mais uma semana sermos edificados pela palavra. Glórias a Deus, sempre temos a expectativa de que a palavra é viva, não é uma palavra morta, é uma palavra que produz vida. E sempre quando nós ministramos ou estamos sendo ministrados, nós temos que considerar a parábola do semeador. A semente, ela é poderosa, é tão poderosa que o inimigo a persegue. Persegue de forma que ela não venha dar frutos. E o fruto é segundo a espécie de Jesus, é segundo aquilo que ele é. Porque ele é a palavra. Ele é a palavra em nós. Essa palavra, quando você crê, Paulo diz que ela opera em você. Não tem nada melhor do que a palavra de Deus operando em nossas vidas. Não tem a ver com a sua força, mas a operação da força da palavra em você. A palavra te conduzindo, a palavra te fortalecendo, a palavra te transformando. Ser transformado pela palavra, nós fomos chamados. Amém. A Bíblia diz que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Já existe uma imagem preparada de Deus para nós, que é a imagem do seu Filho. Não é uma imagem construída pelas nossas habilidades, pelos nossos currículos, pelos nossos esforços. Não, é a imagem transformada numa imagem existente. Já existe essa imagem. Amém? Nós não estamos nos esforçando para termos uma imagem. Essa imagem já existe dentro de nós. E nós precisamos considerar. A Bíblia diz que quando Adão nasceu, ele era conforme a imagem de Deus. Nasceu a imagem e semelhança de Deus. Logo que Adão pecou, então essa imagem se perdeu. Amém? Houve a perda da imagem. Essa imagem era refletida no seu espírito. E se perdeu essa imagem, porque houve uma ruptura entre o homem e Deus. E quando nasce, logo após o falecimento de Abel, vem o seu filho Sete. A Bíblia diz que era segundo a imagem de Adão, não mais segundo a imagem de Deus. Às vezes nós ouvimos falar que todo ser humano é a imagem de Deus. E nós precisamos entender isso de uma melhor forma. Nós somos a imagem de Deus porque cremos em Jesus. Amém? Porque o nosso espírito foi resgatado. Então é algo diferente. Deus nos vê diferente por causa do espírito que foi ressuscitado. Amém, irmãos? Então nós não somos mais criatura de Deus, nós somos filhos de Deus. Amém. Por causa de Jesus, Ele é o Filho, nós somos filhos. A Bíblia diz como Ele é, somos nós neste mundo. Termos a consciência disso é muito importante. E termos essa revelação. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Você pode estar se sentindo a pior pessoa, o maior fracassado, desencorajado. Queridos, isso não diz respeito à imagem de Deus em você. Isso não diz respeito ao que você é. Mas quem você é determinado por quem Jesus é. Amém. Você fica feliz por isso? Amém. Amém. Glórias a Deus. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês hoje sobre a coragem. Coragem para avançar em tempos difíceis. E a palavra que Deus colocou foi lendo em Ageu, né? Ageu capítulo 2, versículo 4 e 9, está na NVI, quando Deus fala através do profeta Ageu, dizendo assim: coragem, Zorobabel, declara o Senhor, coragem, sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, coragem, ó povo da terra, declara o Senhor, ao trabalho, pois eu estou com vocês, declara o Senhor dos exércitos. Amém. Deus já deixa uma mensagem que a coragem diz respeito à presença de Deus. A coragem não diz respeito a você, diz respeito à presença de Deus com você. Amém. No Antigo Testamento está recheado de falas do Senhor. Não temas, porque eu estou contigo. E essa consciência que nos dá coragem ou ousadia
para nós avançarmos em tempos de dificuldade. E aqui ele está falando numa época em que o templo de Deus, lá em Israel, lá em Jerusalém, estava em ruínas. E Deus queria edificar o templo. Deus queria que a sua obra avançasse. Ele queria que o seu reino avançasse naquele lugar. E por causa das ruínas e por causa das circunstâncias, eles estavam edificando apenas suas casas e se esqueceram da casa do Senhor, se esqueceram dos propósitos de Deus, se esqueceram dos planos e projetos que Deus tinha para eles. Mas eu vou continuar lendo para que nós venhamos desenvolver essa mensagem. Então, Deus falou ao trabalho porque eu estou com vocês. Esta é a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito está entre vocês. Não tenham medo. Então, mais uma palavra-chave para nós. Por causa da aliança, Deus garantiu que estaria com eles. Deus, nós sabemos que é um Deus de aliança. E nós precisamos considerar a aliança sobre a qual nós estamos. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. E mais uma vez nós falaremos sobre isso. É importante nós discorrermos sobre isso, entendermos a aliança que nós estamos, para que nós venhamos andar debaixo dessa nova aliança. E aqui ele continua falando, dentro de pouco tempo, farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, eles virão para o desejado de todas as nações. Quem é esse desejado? Amém. É ele. E encherei este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Amém, queridos? Eu creio que uma palavra profética, até para nós que estamos mudando de lugar físico, mas toda mudança, existe uma realidade de uma mudança espiritual. E sabe, para nós avançarmos para um nível espiritual, para avançarmos para um lugar, para um avanço mesmo em Deus, nós precisamos dessa coragem. Em todos os aspectos da nossa vida. Sempre, porque a tendência nossa é estarmos acomodados ou seguros numa condição de medo, por causa do medo, por causa das circunstâncias, seguros nas nossas próprias fortalezas, e nós não queremos avançar para aquilo que Deus tem para nós. Deus quer que nós avancemos. Não é propósito de Deus que nós fiquemos recuados diante das circunstâncias. Deus quer que a igreja avance. Deus quer que nós tenhamos coragem de expandir esse reino, de expandir essa palavra, de fazer com que essa palavra seja conhecida em outras vidas. Eu tenho certeza que a glória do Senhor, que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para nós, para esse novo tempo, será realmente glorioso. Eu creio que é uma palavra profética para nós em tempos difíceis, em tempos de dificuldades. Mas nós precisamos considerar essa palavra. Precisamos de coragem. Muitas das vezes precisamos de coragem para falar, precisamos de coragem para tomar decisões, precisamos de coragem para avançar, para deixar projetos nossos e seguir planos do Senhor, os propósitos do Senhor. Nós precisamos dessa coragem. Mas essa coragem vem por causa da presença do Senhor. É a consciência dele em nós que faz com que nós hajamos como o próprio Deus. Amém? Como ele, queridos. Amém? Aleluia. E eu quero falar a respeito disso porque esse entendimento da coragem, por causa da presença do Senhor, vem com o entendimento da aliança. E eu quero falar sobre a importância do sangue na celebração das alianças e a consciência da presença de Deus na velha aliança, lá
em Êxodo, no capítulo 24, no versículo 3, fala um momento em que Moisés está proclamando a aliança, a velha aliança para o povo. Eles estão ouvindo as instruções, os estatutos e as leis. E diz assim no versículo 3, quando Moisés foi até o povo e lhes transmitiu todas as palavras e ordenanças do Senhor, todos eles responderam em uníssono, em um som: faremos tudo o que o Senhor falou. Fica para reflexão, verdade ou mentira? Mentira. Faremos tudo o que o Senhor ordenou. Mentira. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se cedo, construiu um altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade aspergiu diante do altar. Em seguida, pegou o livro da aliança e o leu para todo o povo, e eles disseram: faremos tudo o que o Senhor ordenou e lhe obedeceremos. Queridos, isso é uma fala arrogante de Israel, de dizer que nós obedeceremos a Deus a tudo quanto Ele ordenou. Nós sabemos, pelo fariseu dos fariseus, apóstolo Paulo, que foi transformado por Deus, ele diz: não houve ninguém que obedeceu a Deus. Todos pecaram e ficaram separados da glória de Deus. E aqui ele continua falando aqui, olha, depois Moisés tomou o sangue e aspergiu sobre o povo e disse: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. O sangue, queridos, representa a remissão dos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão dos pecados. O sangue também simbolizava para aquele momento que eles estavam sendo separados, santificados para o Senhor. Havia um propósito. E todos eles foram aspergidos com sangue. Mas nós sabemos que eles não puderam guardar a aliança. E se eles não puderam guardar a aliança, Deus não podia estar com eles. E se Deus não podia estar com eles, eles estavam sempre com medo, desencorajados. Não é a nossa realidade. Nós precisamos entender a realidade sobre a qual nós estamos. Porque uma vez que a aliança, a velha aliança, existia um mediador, que era Moisés, que mediava com Deus e para com o povo de Israel, através da lei, lendo os mandamentos, os estatutos, regendo, para ver se o povo estava andando corretamente, de acordo com aquelas ordenanças. E quando o povo falhasse, havia maldição sobre o povo, por causa do estatuto, por causa da aliança. Então, a Bíblia diz que era uma aliança imperfeita. Imperfeita de tal forma que Deus precisou estabelecer outra. Lógico, na sabedoria de Deus, isso já estava pré-determinado. Porque nós estamos falando agora de uma nova aliança. A nova aliança que não diz respeito simplesmente a 2000 anos atrás, quando Jesus morreu. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Amém? Amém. Entenda que Jesus já morreu antes da fundação do mundo. Isso fala de eternidade. O que Deus estabeleceu na eternidade é o que deve reger nossas vidas. Nós, como seres eternos, precisamos andar de acordo com os princípios da eternidade. Não como se nós fôssemos viver aqui nessa terra. E às vezes nós estamos andando como se nós fôssemos viver aqui para sempre. Queremos construir os alicerces aqui nessa terra. Queremos viver como se fossem cidadãos dessa terra. Mas, queridos, nós precisamos ter consciência que nós não somos da terra. E nós somos o céu. E você precisa ter consciência que nem todos têm essa consciência. E quem não tem essa consciência passará a eternidade em outro lugar. Amém? Você já parou para pensar nisso? Quem não tem essa consciência não terá essa oportunidade que nós temos hoje. Por isso que nós precisamos tratar dos assuntos do reino.
precisamos vivenciar e priorizar os assuntos da eternidade, porque é o que rege a nossa vida. Precisamos priorizar a vontade de Deus. Quando Jesus ora, Senhor, oro para que seja feita a sua vontade, que o teu reino seja estabelecido na terra. Assim como é no céu, que a tua vontade aconteça aqui na terra. E Deus nos chama para que nós venhamos ser os agentes dele nesse lugar, os embaixadores dele nesse lugar, aqueles que vão reconciliar as vidas nesse lugar. Nós somos os reconciliadores, amém? Amém. E as vidas estão precisando dessa reconciliação por causa do sangue. As vidas estão precisando sair debaixo da maldição da lei, debaixo da maldição do pecado, e viver nesse lugar onde nós estamos. Talvez nós pensemos, mas ainda não estou experimentando a plenitude. Não, queridos, tem coisas que nós vamos falar, nós vamos pregar, e ainda não experimentamos ainda. Tem coisas que você vai experimentando no caminho. Você está andando, está falando, e como o apóstolo Paulo, não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, eu prossigo para o alvo. Existe um alvo. E esse alvo diz respeito à eternidade. Nós precisamos sempre alinhar. Que Deus alinhe nossos propósitos, nossas vontades. A vontade dele, queridos. Nós estamos aqui para estabelecer fundamentos na terra. Por isso Abraão, a Bíblia diz que ele habitou em tendas. Tendas não têm fundamentos. Tem só estacas. Para quê? Porque ele esperava um fundamento do céu. Nós somos celestiais, amém, irmãos? Nós somos do céu e precisamos compreender isso, amém? E a transição dessa velha aliança para a nova aliança está em Hebreus capítulo 8, versículo 7 a 13. Entender isso, queridos, quando nós falamos de medo, e nós não estamos falando de medo simplesmente o medo de avançar, mas o medo que está nos aprisionando para nós avançarmos. Quando nós falamos de medo, nós falamos de ansiedade, nós falamos de todas as questões que nos aprisionam. E, queridos, hoje, se você for perguntar de cada 10 pessoas, 7 vão estar com crise de ansiedade, com problema de ansiedade, porque é o mal do século hoje. Mas eu creio que os campos estão brancos para nós. Amém. Porque nós temos essa palavra, amém? Nós temos essa verdade que vai resgatar as vidas desse lugar de ansiedade. Porque a ansiedade é um medo. Amém, irmãos? E Deus quer que nós venhamos avançar nisso. Que nós venhamos ser os agentes dele nessa terra. E aqui em Hebreus capítulo 8, versículo 7, a partir do versículo 7, diz assim: pois se aquela primeira aliança fosse perfeita, está falando de qual? Da velha. Não seria necessário procurar lugar para outra. Deus, porém, achou o povo em falta, que eles estavam em dívida com essa aliança, e disse: estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança. Então havia uma expectativa. Amém. Queridos, às vezes nós perdemos essa expectativa. Uma expectativa da qual nós estamos hoje vivendo. Amém. Perdemos a consciência da aliança que nós estamos vivendo. Não pode ser simplesmente algo que está na nossa mente, mas algo que tem que estar no nosso coração todos os dias. Nós precisamos estar guardando firme a confiança desde o início, para que nós venhamos participar de Jesus. Essa confiança que Deus nos atribuiu. E aqui continua falando assim, olha, estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito. Visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança, eu também me afastei deles, diz o Senhor. Então, eles não provaram da presença de Deus com eles. Uma vez que a presença de Deus não estava com eles, eles não podiam avançar. Mas a presença de Deus está conosco. Amém. E ele continua falando assim, olha, esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor.
porei as minhas leis na mente deles e as escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Queridos, nós vivemos como quem tem Deus. Quem tem Deus? Deus se revelou de várias formas na antiga aliança, como Deus da paz, Deus da guerra, Deus da provisão. Queridos, tudo isso denomina Deus. E Jesus trouxe uma realidade que engloba todos esses nomes e muito mais. O Deus Pai. O Deus o qual nós chamamos de Pai e nos chama de filhos. João diz, que grande prazer, que grande alegria que nós temos de termos Deus nos chamando de filhos. E hoje quando nós falamos disso, a gente vê Deus corrigindo mais uma crise no meio do povo, que é uma crise de paternidade. Pessoas sem identidade, porque não tiveram bons relacionamentos com seus pais, ou tiveram os seus relacionamentos com os pais interrompidos. Mas Deus é aquele que nos chama de filhos. Amém? Nós temos uma identidade. Não diz respeito àquilo que nós éramos, mas diz respeito a quem Jesus é. Amém? A nossa identidade é restaurada em Jesus. E aqui continua falando, ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem dirá ao seu irmão, conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Ele começa do menor até o maior, todos conhecerão, queridos. Você pode crer no seu coração, eu conheço o Senhor. Agora, existe um fundamento para tudo isso, que é muito importante, que esse fundamento pode estar bloqueando o seu acesso ao conhecimento, não um conhecimento mental, mas um conhecimento de intimidade, um conhecimento de entendimento da alma, de relacionamento, de envolvimento, que vou falar aqui agora, aqui na mensagem, que diz assim, olha, todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu serei misericordioso com a injustiça deles. Eu nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Então, entender que Deus é misericordioso de tal forma que não se lembra de nenhum dos nossos pecados. Por que ele não se lembra? Porque os nossos pecados foram redimidos na eternidade. Deus tem uma mente eterna. A mente de Deus é eterna. E Deus, para que não se lembrasse mais do nosso sacrifício, o sacrifício tinha que ser feito na eternidade. Jesus morreu antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo. O nosso grande problema é que nós estamos sempre nos lembrando de nossos pecados. E achamos que lembrar dos pecados não vai nos fazer melhores. Pelo contrário, queridos, a consciência do pecado sempre nos afasta de Deus. Nós precisamos ter a consciência da justiça dele. Consciência do sangue dele. Porque quanto mais perto de Deus eu estou, mais eu provo de quem ele é. Mais eu provo da realidade de Deus. E é o que Deus quer. Porque, queridos, todo homem, todo ser humano tem consciência de pecado. Todo. A lei já está no coração do homem. Essa lei que uma hora condena, uma hora absolve, está no coração do homem. E em Romanos capítulo 2 fala isso. Mas Deus trouxe uma realidade, um fundamento para nós entendermos que Ele é misericordioso. Eu não gosto muito da expressão clamar por misericórdia de Deus. Porque em Efésios capítulo 2 diz que Deus, sendo rico em misericórdia, e com grande amor com que nos amou, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. A misericórdia de Deus, a riqueza da misericórdia de Deus. Imagina, você tem todo um estoque de misericórdia. Toda uma grandeza de misericórdia. Deus pegou essa riqueza, essa misericórdia, na pessoa de Jesus Cristo e demonstrou para o homem o seu amor por cada um de nós. Amém? E entender essa verdade
essa consciência faz com que nós venhamos conhecer Deus mais de perto. Sabe, não é um conhecimento, você conhece a Deus? Eu ficar falando de Deus para você? Não, eu falar de Deus, eu falar eu conheço, e você vai dizer eu conheço, eu sei. Porque enquanto o homem não conhece a Deus, ele vai atuar como Jó. Se lembra? A Bíblia diz que o mal que ele temia lhe sobreveio. E os temores vêm por causa da ausência da presença de Deus. A ausência da consciência da presença de Deus. Tem que falar até devagar, senão a gente confunde nas palavras. A ausência da consciência da presença de Deus. E Jó, lá no final do livro de Jó, não adianta você ler umas partes do livro de Jó, você tem que ler todo o contexto. Vai ver lá no final do livro de Jó, diz ele dizendo assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é o que Deus quer de nós. Precisamos da consciência desse sangue. Por isso que a aliança envolveu sangue. A primeira aliança foi com sangue de touros e bodes, que pôde santificar os contaminados. Se o sangue de touros e bodes pôde santificar os contaminados, muito mais o sangue de Jesus Cristo purifica nossas consciências. Então, purifica a nossa consciência para quê? Para nós termos a consciência que nós estamos em Deus e Deus está em nós. A consciência que Deus está em nós. Aí a Bíblia fala assim, para servirmos a Deus vivo, para servirmos a Ele. Nós servimos a Deus com a consciência de que Ele está em nós. Porque o que nós fazemos não é com a nossa habilidade, é com a força dEle em nós, com o Espírito Santo em nós, com a unção dEle em nós. Não estou dizendo que Deus vai desprezar nossas habilidades, mas há uma unção de Deus para nossas vidas, para nós cumprirmos o nosso propósito, para nós avançarmos e irmos para o lugar que Deus tem nos direcionado. Amém? Amém. Glórias a Deus por isso. Aleluia. Oh, glória. Efésios capítulo 2, versículo 11 a 13 diz assim: portanto, lembrai-vos. Fala assim, eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar. Outrora eu era gentio na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, assim como Davi olhou para Golias, quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha uma consciência de Deus com ele. Não é por acaso que Golias foi vencido. Mas nós éramos assim, nós éramos os Golias, né? Eram os gentios. Chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, eu gosto dos mais agora. Você gosta dos mais agora, queridos? Sim. Aleluia. Mas agora, em Cristo Jesus. Por que ele fala mais agora em Cristo Jesus? Porque a aliança diz respeito a Deus Pai e Deus Filho. Deus Pai ordenou, Deus Filho obedeceu. A aliança foi perfeita entre os dois. O sangue de Jesus foi derramado. E onde você está agora? Você está naquele que obedeceu. Amém. Você está em Cristo. Amém. Você participa dessa nova aliança. Não por causa da sua obediência, mas por causa da obediência de Jesus. E isso é maravilhoso para nós. E agora, mas agora em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Obrigada, Jesus. Aleluia. Você pode parar, nem que for 10 segundos, e pensar nisso. O sangue me aproximou de Deus. Aleluia. O sangue me aproximou dele. O sangue me aproximou do eterno, do Deus Todo-Poderoso. O sangue me aproximou do meu Pai.
o sangue de Jesus. Sabe, não foi nem você que se aproximou de Deus, mas foi o sangue que te deu essa proximidade, que te deixou perto dele. E se esse sangue te deixou perto, agora você tem uma aliança, você tem uma promessa, você tem esperança. Nós temos que enxergar a nossa vida e os propósitos de Deus para nós e através de nós, a partir desse sangue, a partir dessa consciência, queridos. Sabe, o diabo vai fazer de tudo para que você continue com a sua consciência de pecado, de indignidade, de fraqueza. Lógico que quando nós nos sujeitamos ao pecado, nós entramos nessa. Mas quando nós estamos sendo tentados ou pecamos, nós precisamos trazer logo o sangue da aliança para nós. A Bíblia diz, em 1 João capítulo 2, filhinhos, bom que não pequeis, mas se vocês pecarem, tendes o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação no sangue dele, por todos os homens, por todos os povos. Não é só por nós, queridos, é por todos. E nós precisamos ter consciência que é por todos. E Deus nos usa para isso. Nos usa para que os outros sejam reconciliados também. Deus nos confiou essa mensagem, essa realidade. Aleluia! Uma vez que eu fui aproximado dele, ele está comigo, ele pode dizer, eu estou com você. Então essa mensagem, tenha coragem, eu estou com você. Tenha coragem, você está debaixo de uma nova aliança. Tenha coragem, não tenha medo diante dos desafios, diante das ruínas. Avance para que Deus tem para você. Agora vamos ver essas verdades dentro do livro de Juízes. Nós temos meditado dentro do livro de Juízes. Falamos sobre Eude outro dia, falamos sobre Judá e falamos sobre outras questões, sobre louvor. Ontem na reunião das mulheres também foi falado sobre Gideão. Hoje também não vamos falar sobre Gideão, lá em Juízes capítulo 6, no versículo 1. Vamos ver essa coragem despertada nos tempos de Gideão, porque Deus quer despertar essa coragem. Entenda que coragem não tem a ver com a força nossa, mas é com a força de Deus em nós, com a presença dele conosco. Em Juízes capítulo 6, versículo 1, diz assim, fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, lembrando que eles estavam debaixo da velha aliança. Então, eles pecavam, o Senhor se afastava deles. E os pecados do livro de Juízes geralmente era porque eles estavam adorando outros deuses. Eles abandonaram o Senhor e começaram a adorar a Baal e outros deuses dos cananeus. E a Bíblia diz aqui, olha, fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Vamos entender. São situações de segurança para eles. As covas eram um lugar de segurança para eles. As fortalezas, os montes, tudo é um lugar de segurança, por causa dos conflitos. E esse é um lugar perigoso. Midianitas significa conflitos. São conflitos que surgem nas nossas vidas, as circunstâncias difíceis que se levantam, e nós nos fechamos nas nossas covas, nas nossas cavernas, e isso nos impede de avançar, queridos. Isso, todos nós estamos propensos a isso. Mas nós precisamos sair desse lugar. Amém. Deus não é o Deus de caverna. Quando Elias estava na caverna, ele perguntou, o que você está fazendo aí? Não é um lugar que Deus preparou para nós. Certamente, eles perderam a consciência de Deus com eles. Lógico, eles estavam adorando outros deuses. Eles quebraram a aliança. E Deus permitiu os conflitos para que se voltassem para Ele. A permissão dos conflitos naquele momento era para que eles voltassem os olhos para o Senhor. Tanto é que eles começaram a clamar ao Senhor novamente. E Deus levanta um profeta. Então agora, o profeta está batendo aí. E no versículo 3,
a 6 diz assim: porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. É interessante que aquilo que Israel semeava, eles vinham lá e roubavam o produto daquela semente. E a gente pode trazer essa realidade para nós entendermos que a palavra que nós recebemos de Deus, queridos, os midianitas, os conflitos vão tentar roubar essa palavra. E por causa disso, olha só, assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Eles ficaram debilitados por causa da presença dos midianitas. Queridos, nós nunca vamos ter ausência de conflitos, de guerras, de circunstâncias. Mas nós devemos estar conscientes da presença de Deus. Amém. E não dos midianitas. Amém. Deus nos chama para ter a consciência da presença dEle. É o que nós precisamos. Porque senão nós entramos nas covas, entramos nas cavernas, em lugar de fortalezas. Isso são fortalezas mentais. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então é algo que tem que ser destruído na sua mente. É algo que tem que ser destruído no seu pensamento, algo que está entranhado em nós, e nós aceitamos esse lugar de segurança, de falsa segurança. Mesmo porque eles estavam sendo roubados, estavam sendo saqueados nos seus produtos. E certamente eles não poderiam avançar. Certamente eles perderam a consciência da presença de Deus. A consciência era dos conflitos. E no versículo 11... diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. É mais uma prova de que eles não estavam com consciência da aliança de Deus. Porque o lagar, o que você faz no lagar? O vinho. É o vinho. É para pisar a uva. A Bíblia diz que o vinho é o símbolo da nova aliança. É o símbolo da aliança. É o símbolo do sangue. Então, uma vez que eu estou malhando trigo no lugar onde deveria estar sendo produzido o vinho, a lembrança da aliança, estava sendo produzido o trigo, estava produzindo outra coisa. E Deus traz para eles uma nova realidade, uma realidade para que eles voltassem para a aliança. Sempre Deus, queridos, na hora das dificuldades. Quando o povo de Israel estava no Egito, eles estavam sofrendo, aflitos, eles clamavam a Deus e Deus se lembrou da aliança. Entenda, Deus se lembra da aliança. Deus sempre se lembra com aquilo que foi feito com Jesus. Deus olha para Jesus. E Deus, quando olha para Jesus, Ele vê a quem? Ele vê a mim e você, queridos. Porque nós estamos nele. Agora, nós precisamos ter o mesmo olhar. Olhar para Jesus. Saber que você está nele. E Deus te vê. Nós precisamos ter esse olhar. Esse olhar da eternidade. Amém, queridos? Isso é importante para nós. E no versículo 12 a 15, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo, homem valente. Mas vamos lá. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu. Era a época dos ai.
porque eles estavam em dores. Se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Era tudo que Deus queria ouvir. É sobre as maravilhas que Ele havia feito. Sempre quando nós começamos a falar das maravilhas do Senhor, uma outra consciência vai entrando em cena. Porque quando você começa a falar olha o que aconteceu, olha o que aconteceu, aí você entra num lugar de vitimismo, de derrota, e isso é um lugar que é um convite para você entrar nas covas, nas cavernas. Mas quando você começa a exaltar o Senhor, começa a lembrar dEle, por isso que é importante saber louvar, adorar a Deus em meio às circunstâncias, dificuldades, para que você se lembre de quem é Deus na sua vida. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor na casa de meu pai. Esse era o efeito que os conflitos naquele momento trouxe para a vida de Gideão. É um lugar que você se entra realmente nessas covas, esse lugar onde você é a vítima. Não existe vítimas no reino de Deus. Nós não somos vítimas de nenhuma circunstância. Nós nunca poderemos dizer por que isso veio acontecer. Antes nós devemos dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Mas certamente quando Deus fala, você é valente, homem, por quê, queridos? A valentia, a coragem, a força é por causa da consciência da presença. Ele estava consciente da presença ali. A presença de Deus com ele. Lógico, a valentia não tem a ver com Gideão, a valentia tem a ver com a presença do Senhor. A força não tem a ver com a presença de Gideão, mas com a presença do Senhor. É força em meio às fraquezas, é força no lugar de ruínas, é força em lugar de caos, é força em lugar de trevas, é força em todas as circunstâncias, mas com a consciência dele. E tudo que nós precisamos é estar consciente de Deus, queridos, nas nossas vidas. E no versículo 16 diz assim, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um some. Queridos, a maior bênção da nova aliança é Deus estar em você. A maior bênção da nova aliança é Deus estar em você. É Cristo em você. E essa consciência, Cristo está em mim. A vida dele está em mim. Os pensamentos dele estão em mim. O andar dele, viver dele está em mim. Creia nisso, queridos. Porque quando você passar pelos conflitos, adversidades, você vai pensar, eu estou passando por isso, por essa situação. Mas tem um que habita em mim, que passou por uma situação pior que essa. E situação de cruz. Injustamente. Mas o que aconteceu com ele? Ele ressuscitou. Sempre quando temos a consciência de Jesus em nossas vidas, que nós experimentamos da ressurreição, da mesma ressurreição com a qual ele provou. Por isso que não existe para nós vitimismos. Por que isso nos sobreveio? Por que eu nasci dessa família? A minha família é menor. Entende que não tem a ver mais com a sua identidade natural, tem a ver com a sua identidade celestial. É quem você é. Deus chamou para que você avance na sua nova natureza. Só que a sua velha natureza quer se estabelecer nas covas, num lugar seguro. Não vou avançar, aqui tá bom. Aí você não quer romper, queridos, você está sendo roubado. Como o povo lá em Zorobabel, com Josué, lá no profeta Ageu que eu li,
Eles estavam apenas nas suas fortificações, nas suas edificações, e deixavam a casa do Senhor, abandonavam o reino de Deus. E a Bíblia diz que eles trabalhavam, ganhavam salário, e o salário entrava num bolso furado e se perdia. Por isso que a Bíblia fala, minha é a prata, meu é o ouro. Entende, queridos? Porque quando os seus olhos estão voltados para o Senhor, para os propósitos dele, você avança. Deus quer que nós venhamos avançar. Deus quer que a igreja avance. Porque quando você avança, a igreja avança. E avançar no nível em que você sai da cova e tira outros da cova. Amém? Amém. Porque você se libertou da cova, você liberta outros da cova também. Você sabe de pessoas que estão na cova. Você sabe de pessoas que estão na caverna. Mas o fato, pela fé, por você saber que você saiu desse lugar em Cristo, você age pela fé para com as pessoas, dizendo, há uma possibilidade em Jesus. Há esse lugar em Cristo. Vem e veja, igual aquela mulher samaritana. Vem e veja. Vem e prove. Amém, queridos? Deus quer que nós venhamos avançar nisso. Porque ele estava com o Gideão, ele feriria. Mas vamos lá no capítulo 7, fala da preparação do exército de Gideão. Gideão havia conclamado o povo para lutar, os homens, se ajuntaram a ele 32 mil homens. Ainda era pouco para a quantidade de midianitas, de todos os inimigos que estavam contra eles. Era muito pouco. Mas com 32 mil dá para garantir. Aí no versículo 1, diz assim, então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode. De maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale defronte de Outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo. É demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Parece que para Deus fazer certas coisas, precisa que nós estejamos num lugar de fraqueza, de dependência. Quando você lê esse contexto, eu não posso agir com esse monte de gente aí. Porque vocês estão se gloriando nesses 32 mil homens que estão indo para lá, e não em mim. E às vezes nós não entendemos quando o exército diminui, ou quando as circunstâncias apertam, nós pensamos, agora não tem jeito. Sempre haverá jeito, quando você crê certo, que não é por você, não é pela sua força, é pelo Senhor. Amém? Aí ele diz assim, olha, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Deus tem um problema com isso, queridos. Conheça seu pai. A glória é dele. Se você não aprende a se gloriar nele, mesmo tendo força, Deus vai esperar esgotar suas forças para você se gloriar nele. Foi assim com Abraão. Enquanto ele tinha força, eu fabrico Isaac. Mas Isaac não era plano de Deus. Não é projeto de Deus. É Ismael. Bom, vocês estão ligados, tá vendo? Vocês são uma bênção na palavra. Aí quando ele está lá no seu nível low, baixo, 99 anos de idade, e Deus se apresenta, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Tudo que você precisa, o Deus Todo-Poderoso na sua frente, com você. Não importa a sua força, querido. Não importa a quantidade. Não importa a circunstância. Não importa a ruína. Não importa a diversidade. Não importa. Importa que Deus está com você.
E Ele é por você. Aleluia. Apregou, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. Eu pergunto, quais eram os tímidos e medrosos naquele momento? Aqueles que não estavam conscientes que Deus estava com eles. Eles estavam olhando para os midianitas e não para o Senhor. Eles estavam olhando para as adversidades e não para o Senhor. E nada mais, nada menos que 22.000 e somente 10.000 ficaram. Agora você vê, queridos, a probabilidade, se a gente for fazer uma estatística hoje, é mais ou menos assim. Aí no versículo 4, diz assim: disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Eu não vi Gideão reclamar aqui. Amém. Vocês viram Gideão reclamar? Eu não vi Gideão reclamar. Eu falei: Senhor, você está doido! Porque Gideão já estava consciente da presença de Deus. Disse mais o Senhor Gideão: ainda há povo demais, faze-os descer as águas, e ali tos provarei. Eu nem sabia que tinha isso no português, mas tem. Tos provarei. É T mais os. Junta faz tos. É te provarei? É o T, pronome, mais os, artigo. Só para dar uma quebrinha. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. E que águas eram essas? A fonte de Herode, onde eles estavam. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como um cão faz um cão, esse porás à parte, como o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então, se eles abaixaram de joelho, eles tiveram que fazer assim, olhando para quem? Para as águas. E aqueles que lamberam as mãos como o cão, eles pegaram as águas e lamberam, olhando não para as águas, mas olhando para frente, amém? E esses que abaixaram e olharam para as águas, eles tiveram medo. Porque a fonte era de Herode. E Herode significa medo, tremer. Tem duas fontes nessa palavra, é olho e medo. Se os seus olhos estão nas circunstâncias, você vai temer, queridos. Se você está olhando para a adversidade, a coragem não vem e você não avança. Mas se você olha para o Senhor, você tem a consciência do Senhor, você avança. Amém? Aí o Senhor disse a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, toda que se retire, cada um para o seu lugar. Aí no versículo 9, diz assim: sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce contra o arraial, porque eu entreguei nas tuas mãos. No versículo 16, então repartiu os 300 homens com três companhias e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. Então o que eles tinham? Trombetas, cântaros vazios, com tochas neles. No versículo 20 a 22 diz assim: assim tocaram as 3 companhias as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. Ao soar das 300 trombetas,
o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo Israel, que fugiu o rumo de Zererá até Bet-sita, até o limite de Abel-meolá, acima de Tabate. Então, o povo começou a lutar contra si, um lutar contra o outro, quando eles ouviram o soar da trombeta, o quebrar do cântaro e a tocha na mão. E o que quer dizer isso? Entenda que essa trombeta é como o chifre de carneiro. O que é esse chifre de carneiro? É o chifre de carneiro que sempre tocava quando era feita a expiação dos pecados. Amém? Então, sempre quando o sacerdote tocava esse shofar, que o nome é shofar, tocava lembrando de quê? Da expiação dos pecados. Lembrando de quê? Da aliança de Deus para com o seu povo. Eles quebram o cântaro, que era de barro, que se lembra da nossa humanidade, porque nós não vencemos na nossa força. Nós não vencemos na nossa humanidade. E o que fica? A tocha, que é a presença de Deus. Queridos, quando você tem a tocha, você tem a presença de Deus e a lembrança da aliança com você. É o que você precisa para vencer os midianitas, as circunstâncias, e assim nós avançamos. Amém, meus irmãos? É isso que Deus quer para nossas vidas. É isso que Deus tem para nossas vidas, a presença dEle, por causa da consciência da aliança sobre a qual nós estamos. Deus nos chamou para avançar. Deus nos chamou para sairmos das nossas covas, das nossas fortalezas, das nossas cavernas. Sabe, queridos, Deus tem chamados poderosos aqui, eu creio, chamados. Creio que Deus tem um chamado glorioso na sua vida. Que tudo que Deus tem é glorioso. E talvez você pense assim, mas está demorando a se concretizar. É porque, queridos, muitas das vezes é porque nós ficamos tão agarrados nas covas. E na cova não acontece nada, querido. Na caverna não acontece nada. Mas quando você tem coragem para sair, para dizer, eu vou. Sabe assim, eu creio que Deus está me chamando como Gideão aqui agora. Eu vou com você, pastor. Eu vou junto, estou junto nessa realidade, nessa obra. Eu vou avançar, eu vou junto, porque eu tenho consciência dessa aliança. Eu tenho consciência de Deus estar comigo para cumprir aquilo que Ele designou, para esse propósito que Ele tem para a minha vida. E é isso que Deus tem para nós, queridos. Deus tem para nós como igreja. Lógico que tudo isso que se creia tem benefícios pessoais? Tem, mas o maior benefício é do reino. Porque Deus te abençoa para que o reino seja abençoado. Deus te faz sair da cova para que outros saiam da cova. Amém? Amém? Vamos falar sobre a aplicabilidade dessa palavra. É meio que um resumo da mensagem também. Que fala assim, olha, louve a Deus pela nova aliança todos os dias. Crendo que agora você está em Jesus. E a presença dEle está com você e em você em todos os momentos. Amém? Diante dos conflitos, não olhe para as suas habilidades ou fraquezas, antes exalte a força de Deus que está disponível para você em todo o tempo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. E eu vou acrescentar mais um aqui. Amém? Creio que você já saiu da sua cova, da sua caverna, da sua fortaleza. Amém? Quantos saíram aqui? Diga amém. 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 É pela fé, queridos. Pela fé. Sabe, Deus vai te revelar pessoas que perto de você estão nesses lugares. E você vai ter oportunidade de falar de Jesus para ela. Você vai ter oportunidade de falar de um lugar em Cristo. E quem sabe até convidar para estar no culto conosco. Que seria melhor ainda. Amém, irmãos? E nós vamos orar nesse momento. Amém? Vamos colocar de pé, queridos?